Boa noite. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Mais uma noite que estamos aqui reunidos para louvá-lo, para agradecer pelo dia, pedir bênçãos e proteção para essa semana que está se iniciando. Antes de nós começarmos, queria convidar a vocês para, assim mesmo como vocês estão, que a gente possa fechar os nossos olhos para fazermos uma oração. Oremos. Santo, santo e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui em Tua casa. Queremos te pedir nesse momento que se faça presente em nosso meio, que aceite os nossos louvores que aqui são dedicados a Ti, ó Deus. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. Nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Vamos começar louvando ao nosso Deus com uma música que ela nos traz uma lição para que a gente possa meditar durante essa semana. Deus, Ele quer a nossa presença lá com Ele. Ele quer que a gente busque, né? Então, que a gente possa reservar durante todos os dias um momento para estar com Ele, para que a gente possa buscá-lo. E essa música ela fala sobre um lugar secreto. E esse lugar secreto pode ser o nosso quarto, né? Um lugar que a gente reserve para falar com o nosso Deus. Mas o que importa é a nossa vontade. O lugar que você separar para falar com Ele, que você possa estar entregue ali, que você possa falar com sinceridade, colocar ali todas as suas necessidades, que Ele sabe, mas Ele quer que a gente fale, Ele quer que a gente busque Ele. Então, que a gente possa, durante essa semana, pensar sobre isso e que a gente possa, de fato, entregar os nossos planos, os nossos problemas, os nossos sonhos, todos os nossos anseios na mão do nosso Deus. Porque Ele é capaz de resolver qualquer problema. Então, se esse é o Deus que nós servimos, então é nesse Deus que nós devemos confiar. Que a gente possa louvá-lo com essa certeza de que Ele nos ouve e que Ele quer, sim, nos abençoar. Vamos louvar ao nosso Deus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Declare para o nosso Deus. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Vamos cantar com todo entusiasmo. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais
quer te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém? Que Deus seja louvado. Esse é o Deus que nós temos, o Deus em quem podemos confiar. O Deus que nós podemos nos render aos pés dele e sabemos que ele vai nos ouvir. Que ele está ali atento para ouvir cada pedido, cada agradecimento. E esse é um Deus que nos permite descansar nele, pois nenhum fardo é pesado demais para ele. Que nós possamos aprender a descansar nesse Deus. Eu sei que nós carregamos, às vezes, fardos que parecem pesados demais. Mas, ao mesmo tempo, ele nos dá forças para conseguir carregar cada um deles. Ele está conosco. Esse poder e essa força vem dele. Nada vem da gente, porque a gente não merece. A gente não merece. Mas nós temos um Deus maravilhoso e misericordioso conosco. E esse Deus, ele pede para descansarmos nele. Independente da dificuldade que você tenha passado. Não sei se é na sua casa, no seu lar, no seu casamento, se é na sua vida financeira, na sua saúde. Esse Deus, ele se importa com cada necessidade nossa. Ele sabe exatamente o que a gente precisa. E ele não se esconde. Ele não fica parado ao ver as nossas necessidades. Então, que a gente possa aprender, mesmo às vezes no silêncio de Deus, que nós possamos entender os planos dele para nós. Que nós possamos confiar, que nós possamos descansar nele. Porque muitas vezes nós não temos muito o que fazer em algumas situações. E são nesses momentos que nós precisamos lembrar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode, o que a gente não pode fazer, ele pode. Que nós possamos, mais uma vez, descansar em nosso Deus. Ele é o Deus que tudo pode fazer. Vamos louvar.
descansarei, pois sei que és Deus. Tu também és Rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e pelas ofertas que aqui foram depositados, ó Deus. Eles demonstram toda a nossa gratidão a Ti, ó Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, que possa continuar a nos fazer prósperos. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Nosso Deus em quem podemos descansar. É o Deus a quem também devemos agradecer por todas as bênçãos que Ele tem feito em nossa vida. O nosso Deus tão maravilhoso e que permanece fiel mesmo nos momentos em que nós menos merecemos, né? É esse Deus a quem nós devemos agradecer pelo nosso dia, pelo ar que respiramos, por termos uma casa, por termos uma família. Independente dos problemas que nós passamos no nosso dia a dia, ainda temos muitos motivos para agradecer. Se você parar rapidamente agora nesse momento, você vai conseguir pensar em muitos motivos para agradecer. Mesmo em meio às dificuldades, nós temos muitos motivos para sermos gratos a esse Deus. E nós, na verdade, não temos nem como agradecer, porque eu reconheço que eu não mereço tantas bênçãos que eu recebo em minha vida. Às vezes me vejo tão pecadora, tão falha, e fico sem entender como esse Deus ainda consegue me amar, ser misericordioso e me abençoar. E esse sentimento de gratidão, ele agrada o coração do nosso Deus, né? Que nesse momento, que através desse louvor, que você possa erguer uma prece aos céus e que você possa agradecer. Se você ainda não teve esse momento hoje, ou quem sabe até essa semana, se você não parou para agradecer, que você possa, nesse momento, lembrar de todas as coisas pelas quais você pode ser grato, que você possa expressar através desse louvor, que você possa conversar com Deus nesse momento.
oferecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória por tudo que Ele tem feito e que Ele ainda fará por nós. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. E nesse momento, queremos pedir que o Santo Espírito ele seja presente em nosso meio, que Ele possa ser derramado sobre nós. Vamos convidá-lo através desse louvor. Abra o seu coração, convide Ele nesse momento para poder fazer morada dentro de você. Que limpe seu coração de toda mágoa que houver, de qualquer pensamento que tire a atenção daqui desse lugar. Que nesse momento você possa ser elevado. Concentre os seus pensamentos em Deus, peça a Ele a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Porque realmente não há nada igual e não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Nada se compara, nada nesse mundo. Não existe nada mais grandioso do que estar perto do grande Rei do Universo. O Deus que criou todo o universo. É esse mesmo Deus que para nos ouvir. É esse mesmo Deus, tão poderoso, que tem o mundo em suas mãos. Somos migalhas, somos nada em comparação à grandeza desse Deus. Mas Ele se importa com nós, nos considera filhos. Ele nos considera filhos. Mesmo com todos os nossos erros, mesmo com tudo que a gente faz que não agrada a Deus, Ele nos considera como seus filhos. Peça a presença do Espírito Santo nesse momento. Que Ele possa permanecer dentro de você durante toda essa semana. Para que a gente possa tentar viver uma vida que agrade ao nosso Deus, porque Ele merece. Ele merece o nosso melhor. Vamos louvar ao nosso Deus nesse momento.
tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Não tenha vergonha, louve o nosso Deus. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Louve o nosso Deus nesse momento. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Diga agora nesse momento: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade.
momento em reverência, na presença do Santo Espírito, para que possamos ouvir a mensagem que o nosso Deus preparou para nós. Boa noite a todos. É bom estarmos juntos para louvarmos o nome do Senhor e aprendermos da sua palavra. Sejam bem-vindos na casa do Senhor. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo 17. Lucas 17. Acharam? Lucas capítulo 17. Diz a palavra de Deus nos versículos 26 em diante. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Nos últimos 8 domingos, eu estive aqui para tratarmos dessa série como nos dias de Noé e Ló. E desses 8 domingos eu pude pregar em 6. Hoje é o 6º que eu estive. Num dos domingos o Cleverton me substituiu, domingo passado. Eu pedi que o Dori Edson viesse aqui, mas parece que o sermão não foi muito bom, né? Hã? Foi? Eu ouvi algumas reclamações. E o objetivo dessa série, como nos dias de Noé e Ló, era nós fazermos uma reflexão sobre a escatologia, os últimos acontecimentos. Nós fazermos uma análise da história e, de certa forma, compreendermos que Ellen White, ela diz que a história vai se repetir. Ela não é cíclica. Mas Salomão já falava lá no seu livro Eclesiastes, que aquilo que é, já foi. E o que há de ser também já aconteceu. Essas palavras mal interpretadas, elas podem nos fazer pensar que vai se repetir exatamente o que aconteceu. Não, não é isso. Mas basicamente o mesmo comportamento representado naqueles momentos, ele vai voltar a ser praticado pelos seres humanos. E eu quero dizer então para vocês que existe na teologia bíblica uma coisa, uma forma de interpretação que faz parte da hermenêutica chamada de tipologia. O que é a tipologia? Tipologia é quando você olha uma sombra e você tem certeza que essa sombra ela representa uma realidade. Eu não estou falando do mundo das aparências e do mundo das ideias extraída lá do mito da caverna de Platão. Não é isso. Eu estou falando de hermenêutica bíblica. Eu estou falando de princípios de interpretação bíblica. E diferente da caverna de Platão, a tipologia,
ela tem uma fundamentação profética. E os tipos, eles são constituídos de pessoas, eventos e instituições. O templo, o santuário, era um tipo, que aponta para o santuário celestial e aponta para Jesus. O êxodo é um tipo de quê? É um evento histórico para o povo de Israel, mas que ele ganharia dimensões universais para representar a saída do povo de Deus desse mundo para o lar celestial. Ok? Isso é um tipo. Nós temos pessoas na Bíblia que também são tipológicas, como Josué. Josué é o primeiro homem na Bíblia a ter o seu nome mudado, de Osés para Josué. Por quê? Porque o nome de Josué é o mesmo nome Jesus. É o mesmo nome. Jesus grego, Josué em hebraico, que é o nome Yehoshua, que transliterado é Josué. Então, assim como Josué conduziu o povo de Deus para dentro da Canaã, o verdadeiro Josué, ou o antitípico Josué, conduziria a sua igreja para dentro da Canaã celestial. Agora, no evento de Sodoma e de Gomorra, nós temos um evento histórico, mas ele é tipológico. Ele é um evento pequeno comparado à realidade maior que ele representaria. A destruição de uma geração, a destruição de duas cidades, elas vão representar, escatologicamente falando, a destruição praticamente de todo mundo. E ao mesmo tempo, a libertação de Noé e sua família, a libertação da família de Ló, também representariam a libertação de algo muito maior, que seria a família de Jesus, o seu povo, os seus escolhidos, aqueles que ele salvou com seu sangue. Agora, fazendo uma retrospectiva desses eventos, nós estudamos ao longo desses domingos vários tópicos. Casavam e davam-se em casamento. Tem alguma coisa de errado em casar e dar-se em casamento? Não. Tem nada de errado. Mas as motivações podem ser equivocadas. Isso nós estudamos. Nós estudamos que no tempo de Noé havia muita violência e no tempo de Ló também, muita violência. É a realidade dos nossos dias também, uma violência absurda. Nós percebemos também que havia uma tremenda indiferença, uma descrença nos momentos que Noé pregava. Houve uma tremenda indiferença para com o testemunho de Abraão, para com o testemunho de Ló. E essa indiferença acabou levando o povo a ignorar as evidências. E o ignorar dessas evidências os conduziu para a destruição. Nós aprendemos também que o comer e o beber, existe alguma coisa no comer e no beber? Não. Não existe. Desde que você coma para se nutrir. Desde que você coma para se nutrir. E nós percebemos então que o se alimentar está uma coisa virada de perna para o ar. As pessoas estão morrendo pela boca. A cada dia. Comer e beber precisam ser atos feitos com sabedoria. Comer e beber precisam ser coisas feitas com muita prudência. Sabem por quê? Porque se nós não controlamos os nossos hábitos, nós nos tornamos escravos do nosso apetite. E quando nos tornamos escravizados pelo apetite, a gente não consegue dominar mais nada. Se você não domina o seu apetite, você não terá domínio próprio para coisa alguma. E a palavra de Deus diz que um homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muro. Cidade sem muro não tem defesa. Ela pode ser invadida por qualquer um, a qualquer hora, de forma indefensável. Quando Jesus fala sobre os dias de Ló, ele diferencia os dias de Ló em alguns aspectos dos dias de Noé. E ele acrescenta aqui as palavras: compravam, vendiam, plantavam e edificavam. O que existe de errado em comprar e em vender? Nada. A não ser as motivações. As motivações. Comprar e vender em si, aparentemente, não são ações erradas.
mas elas começam a ficar erradas a partir do momento que a gente começa a questionar o que está sendo comprado e o que está sendo vendido. E é exatamente nesse aspecto que a ética humana é provada. Por exemplo, não existe nada de errado em ir na feira comprar milho, comprar carne, comprar as coisas que a gente consome. Mas está correto vender gente? Tá ou não? Não. Não está correto vender gente. No entanto, nós vivemos hoje uma realidade onde milhares e milhares de pessoas são traficadas, onde crianças são sequestradas e são vendidas no mercado negro. Nós vivemos uma realidade onde pessoas são assassinadas para terem seus órgãos subtraídos para serem vendidos no mercado negro. Eu estou dando exemplos absurdos, mas eu quero também dizer que se o comprar e o vender também não forem hábitos controlados, nós nos tornamos consumistas compulsivos, comprando o que nós não necessitamos para pagar com o dinheiro que não temos, e nós vamos então aumentando a angústia de viver endividados. E eu quero dizer para vocês que não existe pior estresse do que estresse financeiro. O Senhor está falando sobre coisas aparentemente boas e inocentes, mas que quando perdem o controle, essas coisas se tornam patológicas, elas se tornam doentias, elas se tornam nocivas para aqueles que as praticam. E agora, queridos, Jesus pegou todos esses exemplos e ele disse, assim como foi nesses dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, também assim será nos dias que antecedem a vinda do Filho do Homem. A última coisa que eu quero falar hoje é sobre a vinda de Jesus. Noé entrou na arca. A multidão estava olhando. Passaram-se 7 dias e não caiu nenhuma gota de chuva. 7 dias. Noé, de certa forma, estava sendo provado na sua fé naquele momento. Os anjos de Deus lacraram a porta da arca. Quem estava fora não podia mais entrar. Quem estava dentro não poderia mais sair. Um pouquinho antes da vinda de Jesus, acontecerá um evento que nós não veremos, porque ele será invisível. Ele acontecerá no céu, por decreto de Deus. Qual é o evento? O fechamento da porta da graça. Hoje nós temos oportunidade. Hoje o Espírito Santo bate no nosso coração. Hoje nós temos a pregação do Evangelho aí nos 4 cantos da terra. Hoje, toda semana, Deus fala contigo. Você vem aqui na igreja e o Senhor fala contigo. Ontem eu dizia lá no Jardim Centenário que Deus fala muito mais com o seu povo hoje do que falou em qualquer momento do passado. Porque hoje nós temos a Bíblia aberta no sábado, no domingo, na quarta-feira, e cada vez que a palavra de Deus é aberta aqui, irmãos, isso não é um passatempo. Não é um passatempo. É Deus falando conosco, nos mandando recados, Deus telegrafando. E eu quero dizer uma coisa para vocês, às vezes a gente perde as oportunidades que a graça nos dá. Em 1912, em abril de 1912, Leandro, você pode pegar uma água para mim? Saía de Liverpool o Titanic, navio gigantesco, construído por uma empresa chamada White Star Line. Era a primeira viagem. Aí chamaram o capitão Smith para fazer a viagem inaugural. Ele estava prestes a se aposentar. E deram para ele de presente o privilégio dele capitanear o maior navio do mundo nessa viagem da Inglaterra para Nova York. O Titanic estava levando mais de 2.000 pessoas. Ali estava indo a rica aristocracia, com seus preciosos tesouros.
Mas ia também o pessoal da classe média e classe baixa. E isso ia sendo diferenciado pelos andares do navio. Recentemente, naquele mesmo ano, um homem chamado Guglielmo Marcondes havia inventado o telégrafo sem fio. E aí, os telegrafistas do Titanic começaram a receber e a enviar mensagens. Os aristocratas, os ricos, mandando mensagens do telégrafo sem fio. Era uma novidade, era tipo o WhatsApp hoje. Coisa boa é o WhatsApp, né? Atrapalha um bocado de vez em quando, mas ajuda tanto. Tem gente que não gosta do WhatsApp. Eu gosto. Ele nos ajuda a mandar muitos recados, né? O WhatsApp no passado já foi sinal de fumaça. Hoje a gente tem a bênção da tecnologia, né? Instantânea praticamente. E aqueles dois jovens telegrafistas, um de 19 e outro de 21 anos, estavam ocupados, mandando telégrafos e recebendo telégrafos. E se não me falha a memória, no dia 14 de abril de 1912, aproximadamente 10 horas da noite, os navios iam passando longe e começaram a mandar telégrafos para o Titanic dizendo assim: olha, saiam daí, vocês estão numa rota de colisão, saiam daí, vocês estão numa rota de colisão. E eles não deram a mínima para os avisos, não deram a mínima importância, não deram a mínima atenção. Mais tarde, 10h30, chegou mais um telégrafo: saiam daí, mudem de rota, vocês estão numa rota de colisão. O Titanic foi um navio grandioso, mas ele tinha um defeito de engenharia que marcou o seu fim. Era um navio grande demais para um leme muito pequeno. A curva que ele faria seria muito mais demorada na habilidade, na agilidade do que qualquer um outro navio. Os jovens estavam ocupados demais para dar atenção aos telégrafos, aos avisos que estavam chegando. 11 horas da noite, mais um telégrafo. Chegou a hora de fechar o telégrafo, desligaram, foram dormir. Meia hora depois, o Titanic colidiu com um iceberg gigantesco que fez um rasgo no seu casco de mais de 9 metros. E o Titanic começou então a fazer água. Era uma baita de uma estrutura. 9 metros, aparentemente não significava muito, mas as câmaras do Titanic começaram a encher de água, e de uma foi passando para outra, e o Titanic foi ficando pesado, e ele foi sendo puxado para baixo na sua proa. E foi um espetáculo terrível. E de repente, o Titanic ficou mais ou menos assim, e 1h da manhã, 2h30 depois do acidente, o Titanic estava dando seu mergulho fatal no Atlântico Norte, nas águas gélidas daquele oceano. 1.500 pessoas morreram. 700 e algumas poucas foram salvas. Como poderia ter sido diferente se tão somente tivessem dado ouvidos aos telégrafos que foram enviados? Como poderia ter sido diferente? Agora, amigos, jovens, irmãos e irmãs dessa igreja, nós estamos tendo o privilégio de ter a graça. Alguns de nós zombam da graça. Às vezes eu me preocupo com a minha função pastoral, e eu me preocupo demais com a forma como o pastor é visto hoje. Nós olhamos algumas igrejas por aí onde os pastores estão sendo verdadeiros palhaços, showman. O pastor legal é aquele que vem aqui, que pula, que grita, que canta, que faz estripulia, que faz todo mundo rir e que causa aquele frenesi. E isso me causa preocupações, porque a gente se preocupa com o espetáculo e às vezes nós não estamos preocupados com a palavra, não estamos preocupados com as profecias, não estamos olhando o que está acontecendo ao nosso redor. E isso me faz lembrar uma outra história, que eu vou contar. Hoje é meu último sermão, então eu tenho direito de falar o que eu quero hoje, né?
havia um circo numa pequena vila. Os circos são sempre encantadores. A última vez que eu fui num circo eu tinha 8 anos de idade. Até hoje eu tenho vontade de ir. Mas aí a crença não permite mais, né? Não é um lugar pra gente. Aí eu fui no circo. Que legal. Ver os animais, os palhaços, as mulheres que dançavam, os malabaristas e equilibristas. Era bacana aquilo. Depois que eu fui no circo, eu tentei imitar muitas coisas que os caras faziam. E eu levei muitas quedas por isso. E lá estava o circo. E todo dia os palhaços saíam fantasiados, chamando o povo para o espetáculo. E quando era de noite, os palhaços faziam a festa, né? Faziam a festa. Quando eu era menino pequeno, lá numa cidade do interior do Maranhão, que eu morei, uma cidade chamada Viana, eu lembro bem. Os palhaços saíam na rua, na perna de pau, viu, Romário? Eles ficavam grandões, eu tinha a maior vontade de fazer aquilo. E aí, o palhaço saía, aquela molecada toda aí atrás, e os palhaços perguntavam, hoje tem espetáculo? E a molecada gritava e dizia, tem sim senhor. Hoje tem malabarismo? Tem sim senhor. Hoje tem não sei o que? Tem sim senhor. E a gente ia atrás, os moleques iam atrás gritando. E na história desse circo do qual eu estou falando, irmãos, todos os moradores saíram para trabalhar lá em cima, uma colina bem acima do nível da vila, depois das montanhas um pouco. As casas da vila eram coladinhas uma na outra, mas a sua grande maioria casas de palha. E aconteceu num dado momento um acidente, e uma das casas começou a pegar fogo. E os palhaços estavam lá no circo, e quando eles viram uma casa pegando fogo, eles tiveram a visão, a percepção de que todas as casas pegariam fogo. Os palhaços saíram correndo desesperados em direção aos trabalhadores, aos donos da vila, aos moradores. E eles começaram a gritar desesperados, a vila está pegando fogo! A vila está pegando fogo. E os trabalhadores lá olharam os palhaços e disseram assim, esses palhaços. E eles começaram e vinham correndo e começaram a gritar, continuaram gritando mais e mais. Gente, a vila está pegando fogo, corram, venham. A vila está pegando fogo. E o povo, ainda um pouco distante, começou a zombar. Esses palhaços não se controlam, eles saíram de lá para vir perturbar a gente aqui. E eles gritavam desesperados, e o povo não dava credibilidade nenhuma, até que eles viram a fumaça subindo. E aí já era tarde. Por quê? Por quê? Porque eles eram palhaços. Por que não acreditaram? Porque passaram a vida fazendo palhaçada. No momento que eles foram dar uma mensagem que era séria, ninguém acreditou mais, porque eles passaram a vida toda fazendo palhaçada para um público que estava mais interessado em entretenimento do que na realidade. Tudo bem, não podemos viver sem sorrir, mas irmãos, quando o assunto é religião, quando o assunto é Bíblia, o assunto é diferente. A Bíblia não é entretenimento. A Bíblia não é passatempo. A Bíblia não é objeto de palhaçada. A Bíblia é objeto de profunda reflexão. A pregação precisa ser algo sério. A pregação precisa ser algo que chama a nossa atenção para um compromisso verdadeiro. E às vezes dar a impressão para nós que somos o povo de Deus, que o pregador vem aqui na frente e nós falamos, e nós exortamos, e nós avisamos, mas parece que nada acontece. O profeta Ezequiel chega a dizer no capítulo 33 o seguinte, este povo, diz Deus para Ezequiel, tu és para eles como quem canta canções de amores. Esse povo vem diante de ti como meu povo costuma vir. Mas a tua palavra para ele é como canção de amores. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Não encarem os sermões como canções de amores.
Porque cada sermão, cada vez que você vem na igreja, Deus tem um recado para ti. E o recado de hoje, é que nós já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Amém? Nós já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Irmãos, o mundo está ficando convulsionado. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós temos visto praticamente guerras e rumores de guerra direto. Às vezes essas coisas que acontecem, elas tendem a nos endurecer, a nos deixar incrédulo, porque a gente vem olhando guerras e rumores de guerra numa sucessão terrível, mas a cada dia a coisa piora. A cada dia a coisa piora. Estamos vivendo um momento onde o homem se tornou objeto, tem sido vendido, matado para ser vendido. A cada dia nós estamos vendo meninas sendo levadas para o mercado da prostituição e leiloadas aí para aqueles que têm mais dinheiro. O ser humano perdeu o seu valor. A cada dia nós estamos vendo o evangelho sendo comercializado e a religião sendo vulgarizada. Só no meio do cristianismo nós temos aproximadamente umas 35 mil denominações. E a cada dia surge mais. A cada dia surgem mais. Nós temos visto uma liderança política cada dia mais psicopática, sem se importar o mínimo com seus liderados. A única preocupação é com seu próprio umbigo. A cada dia que passa, estamos vendo diante dos nossos olhos os valores da família sendo degenerados. A cada dia nós estamos vendo uma coisa que eu nunca imaginava ver. O homem perder o senso da sua própria identidade e ele se confundir com o pan. Pan é uma palavra grega que significa tudo. E de vez em quando aparece alguém dizendo assim, eu sou pansexual. Eu já vi pessoas dizendo assim, não, eu sou um gato, um animal num corpo errado. E a cada dia a gente olha uma cultura do absurdo. A gente ouve e vê coisas cada dia mais assim, loucas diante de nós. E por outro lado nós vemos um monte de gente gritando e clamando assim, isso é normal. Anormal é não aceitar isso. Estamos chegando no momento que vai ficar difícil viver neste mundo. E eu quero dizer uma coisa para vocês que são cristãos, que são crentes. Se tudo isso ao redor não nos incomoda, nós estamos piores do que o mundo, sabem por quê? Porque a nossa consciência ficou fatigada. E a fadiga da consciência é um fenômeno que nos leva a olhar o absurdo como se fosse normal. Essa é a cultura do absurdo. Essa é a cultura do absurdo. Noé ficou 7 dias dentro da arca, esperando. Mas chegou o momento que a porta fechou. Os anjos fecharam a porta. Eles lacraram para que não entrasse água. Aí de repente, o tempo mudou. O tempo, eu não sei se escureceu, eu acho que não. O Dr. Naor Neves, que é um geólogo adventista, ele tem uma teoria muito interessante sobre o que aconteceu no dilúvio. Ele tem uma teoria dizendo que quando Deus faz separação entre as águas de baixo e as águas de cima, que às vezes nós imaginamos que eram nuvens, a teoria do Dr. Naor é que acima da terra havia na verdade uma redoma de água, como se fosse uma bolha. Acima dessa redoma de água há um cinturão de asteroides, e essa é uma realidade inegável. O clima da terra era maravilhoso. Aqueles homens que viviam 1000 anos, 900, não sei quantos, eles viveram muito tempo graças ao clima e à alimentação. A alimentação era melhor. Eles viveram muito. Só que com o dilúvio, Deus permitiu que o homem passasse a comer carne.
Aí a vida do homem achatou praticamente para 120 anos. Depois do dilúvio, o clima mudou. Por que mudou? Porque o cinturão de asteroides, segundo a teoria do Dr. Naor, as pedras começaram a romper. E hoje está mais do que provado que o que matou os dinossauros foram os meteoros. E interessante, nós temos na Terra crateras gigantescas em alguns lugares do planeta. De onde vieram essas crateras? A não ser da queda de meteoros enormes que caíram nesse planeta. E sabem, queridos, quando as pedras caíram, Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas, que as águas de cima se romperam. E as pedras, ao caírem, elas cavaram o chão a ponto de irem até os lençóis freáticos. E as águas de baixo irromperam. E agora imagine o absurdo. Águas absurdas de cima e águas absurdas de baixo. Ellen White chega a dizer no seu livro História da Redenção que o diabo temeu pela sua própria vida. E eu quero dizer para vocês que o diabo não temeria pela sua vida se fosse apenas uma chuva normal de 40 dias e 40 noites. Foi algo aterrador, algo absurdo, algo indescritível. E eu quero dizer para vocês que um pouquinho antes da vinda de Jesus, coisas grandiosas acontecerão nesse planeta. Ilhas desaparecerão, aviões sumirão, navios serão afundados, tragados, haverá tsunamis. Quando nós assistimos um filme como 2012, nós podemos ter um pouquinho do vislumbre do que será na antecedência da vinda de Jesus. Quando lugares seguros onde estão nossos pés, eles simplesmente desaparecerão. As águas aquecerão, diz no livro Eventos Finais. As pandemias aumentarão, os mosquitos se multiplicarão, a fome será uma grande realidade. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês querem conhecer a verdadeira educação de um povo? Deixa ele com fome. Deixa o povo com fome. De nada adianta diploma, educação, cultura. Nada disso adianta. A Bíblia diz que as mulheres mais mimosas de Jerusalém, aquelas mulheres que eram mais, eu diria assim, mais pudicas, quando Jerusalém foi cercada por 3 anos e meio, no cerco do templo de Nabucodonosor, as mulheres pegaram seus filhos e comeram. Quando elas chegaram a comer seus próprios filhos, eles já tinham comido as solas dos sapatos, que eram de couro. Houve um cerco em Jerusalém, onde uma cabeça de jumento era vendida por um preço altíssimo para servir de alimento. Olha o absurdo! Os servos de Deus não deveriam nem tocar num cadáver. Agora estavam comprando cabeça de jumento para comer. Irmãos, tudo isso torna a sociedade e o mundo natural de forma convulsionada, completamente agindo de forma contrária à sua natureza, e nós estamos para ver essas coisas acontecendo diante dos nossos olhos, porque esses são os eventos que marcam a vinda do Senhor Jesus. Porém, a palavra de Deus diz para nós, que confiamos na sua palavra e que a conhecemos, que quando essas coisas começassem a acontecer, qual deveria ser nossa atitude? Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. O momento de maior terror da humanidade deve ser o nosso momento mais feliz. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, sem nenhum romantismo. Antes da vinda de Jesus, nós ainda sofreremos muito. Não há romantismo nisso. Não existe essa história de que você está de boa aqui e eu vou te raptar. Arrebatamento secreto. Isso não existe. Essa é uma teologia completamente equivocada que foi criada no século XIX por um indivíduo chamado John Nelson Darby. Biblicamente isso está completamente equivocado. O único arrebatamento do qual a Bíblia fala é quando Jesus chegar, quando ele estiver nas nuvens dos céus. Aí sim ele
arrebatará aqueles que já estiverem glorificados naquele momento, e eles serão levados para o céu. Mas, irmãos, no momento de maior terror desse mundo, quando os postos de combustível explodirão, quando os grandes arranha-céus cairão, quando as linhas de trem estiverem retorcidas, quando as plataformas de petróleo estiverem afundadas, quando nós olharmos os porta-aviões aí de perna para o ar, quando nós olharmos todos os aviões em solo e destruídos, quando nós olharmos as grandes obras da humanidade, todas jogadas pelo chão, permanecerá em pé somente uma coisa: aqueles que estiverem preparados para o lar celestial. Somente isso permanecerá em pé: as almas salvas, as pessoas preparadas. E quando Jesus Cristo chegar, então, diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, que ressoada a voz do arcanjo, tocada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nesse mesmo momento, aqueles que estiverem vivos, no abrir e fechar de olhos, serão transformados, glorificados. Sabe qual é o momento mais especial que eu acho que haverá nesse momento? É quando alguém vai dizer assim: Romário, Samuel, Leandro, Vitória, Tamires, Sara. Uma voz que você vai reconhecer. É a voz de Jesus? Não. O seu anjo da guarda, que nesse momento vai chegar perto de ti, te pegar pelo braço e vai dizer assim: o teu pai te chama. E nesse momento, quando a nuvem da glória de Cristo estiver a uma distância que ele não virá na terra, ele não pisará na terra no seu segundo advento, ficará numa certa distância, e nos ares, e todos nós seremos levados então para a nuvem da glória. A vinda de Jesus será vista em todo o planeta. Diz a Bíblia que será visível, audível e real. E nesse momento, ao sermos levados para a carruagem da glória de Jesus, nós então procederemos a uma viagem de 7 dias para o Mar de Vidro. A terra estará caótica, os mortos ímpios que já estavam mortos continuam mortos, aqueles que estavam vivos não suportarão a glória de Jesus. Pedirão às montanhas e rochedos que caiam sobre si, dirão: esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, porque chegou o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. E sabe, irmãos, essa expressão do Apocalipse 6, quando fala sobre a ira do Cordeiro, lá no Velho Testamento ela é chamada de o ato inaudito de Deus. Deus vai fazer algo estranho, porque não pode haver coisa mais estranha do que um cordeiro zangado. O cordeiro não se zanga. O cordeiro é o animal mais pacífico que existe. Mas o pecado desse mundo, ele está se tornando tão insuportável, como Sodoma e Gomorra se tornaram insuportáveis, como o mundo antediluviano se tornou insuportável. Se vocês me perguntarem qual o principal pecado dos antediluvianos, violência e idolatria. Qual o principal pecado de Sodoma e Gomorra, irmãos? A imoralidade sexual em suas diversas formas. Homossexualismo, bestialismo e outros desvios sexuais. Não está isso diante dos nossos olhos hoje, sim ou não? Está. Então, em breve, Deus, no seu senso de santidade, ele vai se manifestar em ira contra o pecado. E bem-aventurado aqueles que estiverem preparados. E os preparados são aqueles que hoje não são coniventes com o pecado.
Os preparados são aqueles que hoje pecam e choram. Os preparados são aqueles que, quando transgridem a lei de Deus, se prostram em amargura de alma pela tristeza de ter ofendido ao Senhor seu Deus. Os preparados são aqueles que não planejam pecado, que pecam porque são fracos, são pecadores. Mas, irmãos, crente de verdade não pode planejar pecado. Nós precisamos correr do pecado. Nós precisamos fugir do pecado. Nós precisamos pedir poder para Deus para a gente não pecar contra a sua lei, para não transgredir os seus mandamentos. E sabem, queridos, quando Jesus então levar os salvos, estaremos indo para o lar de glória. E quando chegarmos pertinho da Nova Jerusalém, do lugar de habitação de Deus, o Salmo 24 será proferido de uma forma como nunca foi proferido antes. Porque o séquito que estará subindo chegará na entrada da Nova Jerusalém, e aqueles que estarão do lado de fora falarão numa voz potentíssima, dizendo: levantai-vos, ó portais eternos, levantai-vos, ó portais, para que entre o Rei da Glória. Do lado de dentro da cidade, então, haverá um coro de resposta dizendo: quem é o Rei da Glória? E aqueles do lado de fora responderão: o Senhor dos exércitos, o Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Nesse momento, quando as portas da Nova Jerusalém se abrirem, os salvos entrarão para viverem 1000 anos ao lado de Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo. E a partir daí, nós teremos a eternidade pela frente. Depois que os 1000 anos terminarem, aí a gente volta para a terra, que será finalmente queimada, destruída, juntamente com o diabo e juntamente com aqueles que não quiseram abandonar o pecado. E Jesus então reconstruirá esse planeta, e nós viveremos para sempre ao lado do Senhor. Amém? O sofrimento acabou. E como diz Ellen White na sua última página do livro Grande Conflito, o último parágrafo: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não mais existem. Toda a natureza, da mais densa galáxia até o mais ínfimo átomo, da estrela mais brilhante até a mais sensível pétala de rosa, tudo dirá em uma só voz que Deus é amor. Deus é amor. Queridos, que a vinda de Jesus possa ser a motivação da nossa fé. Que a vinda de Jesus continue sendo a bendita esperança dessa igreja. E eu quero terminar minhas palavras perguntando para vocês: vocês querem estar preparados para esse dia? Quantos querem estar preparados? Há alguém nessa igreja hoje que ainda não foi batizado aqui, que ainda não abriu o coração para Jesus, que ainda não entregou sua vida para o Senhor? Há alguém? Se há, eu quero orar por todos hoje, mas eu quero orar de forma especial por você. Por que eu quero orar por ti? Porque Jesus não fez você para perdição. O lago de fogo e enxofre foi feito para o diabo e os seus anjos. Em momento nenhum a Bíblia diz que o lago de fogo foi feito para o ser humano. Porque Jesus Cristo morreu para que o ser humano possa ser salvo. Se você se perder, não é porque Deus quer, e nem porque Ele proporcionou, porque na verdade nós não seremos perdidos pelos pecados que cometemos. Os que se perderão por causa do perdão que rejeitaram. Então hoje eu quero orar com aqueles que estão aqui, que ainda não foram batizados. E se você entendeu essa mensagem, hoje é o dia de você dizer: pastor, eu quero colocar minha vida na mão do Senhor Jesus. Há alguém que deseja? Eu quero orar por ti. Se
Se você deseja colocar sua vida na mão do Senhor hoje, levante onde você estiver. Não esqueça dos telegrafistas do Titanic. Uma tripulação inteira se perdeu, porque não deu ouvido aos recados que estavam sendo mandados pelo telégrafo. E hoje, eu trouxe para você não uma palavra do pastor Samuel, mas um recado do céu. É Jesus que está falando contigo, é Ele que está batendo na porta do teu coração. É Ele que está interessado em te salvar, não sou eu. Eu também estou, mas o desejo de Deus é infinitamente maior do que o meu desejo. Eu quero orar com aqueles que querem reafirmar o seu compromisso de fidelidade ao Senhor Jesus. Eu quero orar com os irmãos dessa igreja, que entenderam a mensagem, que estão aqui. Eu não conheço a vida de vocês plenamente, mas eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, uma coisa: permaneçam firmes na fé, não negligenciem a palavra, sejam comprometidos com a verdade, não façam da igreja um passatempo, não pensem que a igreja é um clube social, não. Aqui é um lugar de preparação, aqui é um lugar de treinamento, aqui é o lugar onde nós aprendemos a lidar uns com os outros, a suportar uns aos outros, para que quando nós estivermos lá no céu, ninguém estranhe a presença do outro. Aqui é o lugar onde nós somos aperfeiçoados para a glorificação. Eu quero orar com aqueles que agora querem dizer: Senhor, eu quero renovar o meu compromisso de fidelidade ao Senhor Jesus, porque tudo que eu mais quero é estar no lar de glória com o meu Salvador. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque hoje nós recordamos a promessa da Tua vinda. E nós recordamos, ó Deus, como será maravilhoso ser transformados, glorificados, renovados. Hoje nós somos frágeis, sensíveis, doentes, feios, marcados pela degeneração. Nossas células envelhecem, apodrecem, a doença chega, tira o brilho dos nossos olhos. Alguns morrem de forma prematura, outros os acidentes levam. A nossa vida é marcada constantemente pela tragédia, pela dor, pelo sofrimento. Nós temos lapsos de alegria nesse planeta. Mas, Senhor, nós temos a promessa. Nós temos a Tua palavra, nós temos as profecias. E essas profecias são os balizadores do nosso tempo, mostrando-nos para onde nós estamos indo, mostrando de onde nós estamos indo. As Tuas promessas, Senhor, podem nos fazer hoje pular em Teu pescoço como uma criança agradecida e dizer: Senhor, muito obrigado pelo amanhã. Obrigado, Senhor, porque nós temos um futuro com esperança. Assim como Noé sobreviveu, assim como a família de Ló também sobreviveu à destruição de Sodoma e Gomorra, e assim como Noé sobreviveu à destruição daquele mundo antediluviano, nós temos a esperança de que haverá sobreviventes. E quando nós lemos no Apocalipse as promessas feitas para as 7 igrejas, e nós olhamos então lá no finalzinho, nos últimos capítulos, a realização daquilo que foi prometido, nós podemos te louvar pela certeza de que haverá vencedores. E os vencedores são aqueles cujas roupas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, em cuja fronte foi escrito o nome de Deus e do Cordeiro. Então ajuda-nos, ó Deus, a ter em nossa mente, em nosso coração, o Teu nome como nosso Senhor, como dono da nossa vida, como proprietário do nosso viver. Senhor, ajuda-nos a ser plenamente submissos a Ti, e que não desejemos outra coisa, a não ser a Tua vinda gloriosa, para que possamos viver para sempre e eternamente ao Teu lado. Consagra-nos e firma-nos nessa promessa. É o que nós Te rogamos agradecidos, em nome de Jesus, e todos dizem amém, amém. Deus seja louvado.
todos já sabem, né? O nosso pastor Samuel, ele está de saída aqui do nosso distrito. E o que eu disse ontem aqui, quando o pastor Giovanni estava, é que o pastor passou e ele deixou marcas aqui, positivas à nossa igreja, né? Quem não pegou, perdeu, né, Leandro? Quem não pegou, perdeu. Então, assim, toda a orientação... Deixa eu botar esse presentinho aqui. Toda a orientação, todo o aconselhamento, tudo que foi importante e essencial para que a gente levasse como igreja, o pastor passou aqui. Então, pastor, fica a nossa gratidão, o nosso abraço e a nossa gratidão pelo Senhor ter passado por aqui, esse período que foi curto, mas que ficou marcado em nossa vida. E o nosso desejo como igreja é que o Senhor continue abençoando outros lugares aí por onde passar e que vocês possam ser uma bênção, a sua família possa ser uma bênção por onde passar. Deus abençoe a vida de vocês. E Leandro vai falar também, né, Leandro? Leandro e Tamires. Tamires tem o que falar também. Rapaz, a nossa igreja é muito grata, né, por esse 1 ano e 2 meses, né, pastor? 1 ano e 3 meses. E foram quantos batismos, pastor? Amém? Só um bom teólogo, um homem dedicado, para bater um recorde desse, né? 270 batismos em 1 ano e 2 meses. 3 meses, né? Quando o pastor pregou a primeira vez, quando ele chegou, né? Aí eu percebi que ele era bem eloquente, né? Como a gente já percebe, né? E aí depois ele veio incentivando, né? Vamos ler, né? Porque o hábito da leitura, né? Abre a mente, abre o coração, abre, né? As fronteiras, né? A gente fala mais eloquente, a gente prega melhor, né? Então foi isso que o pastor pregou, né? Leiam bastante, leiam a Bíblia, leiam livros, e foi um grande legado que ele deixou aqui na nossa igreja, né? Então, hoje quando eu estava vindo de Ilha das Flores com minha mãe, né? Aí eu disse, hoje vou chegar cansado, né? 2 horas de viagem, né? Mas eu tenho que ir para a igreja, né? Mesmo cansado, que é a despedida do pastor, né? Aí, mãe, o pastor vai sair? Aí eu disse, fui convidado para sentar na Caju, né? Aí lá, o que é bom dura pouco, né? Aí eu disse assim mesmo, né? Deus sabe todas as coisas, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, pastor, em sua vida, e que o Espírito Santo continue trabalhando na vida do Senhor, da sua família, né? E assim como a gente foi bem nutrido pela palavra, né? Que também o Senhor continue nutrindo outras comunidades evangélicas. Bom, sobrou para mim a homenagem, né? Secretária para essas coisas, não é isso? Querido pastor, já estamos com saudade. Amado pastor e família, vocês sabem que já estão indo embora, mas os nossos corações estão tomados por uma forte dor de despedida, muito entristecido. Todos nós sabemos que o Senhor foi requisitado pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra dele aqui na terra, agora em outro local. Temos a certeza absoluta que o Senhor vai dedicar e trabalhar com a mesma energia e dedicação na qual o Senhor trabalhou aqui na nossa igreja. Mesmo sabendo que essa é a vontade do nosso bom Deus, mesmo sabendo que isso também faz parte do seu trabalho, não podemos controlar, porque vamos ficar com saudades. Por isso mesmo, com o nosso coração envolvido pela adiantada saudade, nos encontramos no lugar alegre. Sim, podemos nos alegrar, porque aqueles futuros que vão conviver com vocês, sabemos que serão tão abençoados como nós fomos. Vamos em frente. A nossa existência é assim. Existe tempo para tudo na nossa vida. Tempo de chegar, tempo de partir. Tempo de sorrir, tempo de chorar. Tempo de mudar e de se adaptar. Querido pastor e família, desejamos ao Senhor muita felicidade, saúde nessa nova etapa de suas vidas.
Que o Senhor preserve sempre na sua obra e que derrame sobre o Senhor e sua família muito mais do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor seja cada dia mais abençoado. Em nome da liderança da Igreja de Bugio e de toda a igreja, desejamos que vocês sejam muito felizes e muito obrigado por tudo. Que o Senhor proteja e livre de todo mal. Irmãos, muito obrigado pela homenagem, pelas palavras. Eu ontem fui fazer a abertura da Semana de Oração Jovem lá do Centenário, à tarde. Eu estive de manhã na Central. E ontem foi um dia tão estranho para mim. Eu fui para a Central morrendo de medo. Ô, meu pai do céu, o que que me aguarda aqui? É muito estranho, inusitado. Fazia um tempo que eu não estava no distrito. Então, essas coisas acabam assustando um pouquinho. Aí quando eu cheguei lá na Central, a primeira cara que eu olho é o Esdras e a Bia. Aí eu fiquei feliz, eu digo, pô, já tem gente conhecida aqui, né? E hoje eu estou feliz porque eu estou vendo o pessoal da Central aqui, né? Hein? Essa ligação, né? Que legal. E isso deixa a gente mais à vontade. Mas, ao sair, eu quero dizer para vocês uma coisa. Os irmãos lá do Centenário chegaram, alguns assim, disseram assim, pastor, o Centenário foi um castigo para o senhor, né? Eu disse, não, foi não, pelo contrário. Eu acho que Deus me colocou aqui. Eu não sei se haveria um outro doido para fazer o que eu fiz, especialmente na sede. Em alguns momentos, talvez eu tenha até sido mal interpretado. Assim, o pastor prefere o Centenário. Não, não é uma questão de preferência. Pelo contrário, a igreja que mais me deu trabalho foi a minha sede. Mas eles precisavam de uma igreja nova. E eu dei meu tempo, meu sangue, dinheiro em função de um objetivo, deixar uma sede digna. Então Deus seja louvado por isso. No final do ano, o campo me convidou para ser o pastor do Siqueira Campos. E eu pedi para eles, não, eu não posso sair agora. Eu tenho um projeto aqui, tenho que construir essa igreja. E a gente não tinha feito praticamente o que era o objetivo. E eu tinha dois objetivos, investir nos anciãos e investir naquela igreja. E durante esses 12 meses de trabalho aqui no distrito, 13 meses, nós tivemos 12 encontros. E eu fiz o que pude para que os anciãos se tornassem melhores anciãos. E no pastoreio, às vezes, a gente, na boa intenção, a gente fere, a gente ofende, magoa, não é? E o pastor, ele é um homem normal e comum, apenas com uma responsabilidade enorme e com cobranças desumanas. As cobranças são desumanas. Mas ao sair hoje, eu quero dizer que, ao olhar para trás, eu louvo muito a Deus, porque eu cheguei em Sergipe no ano passado, sem conhecer ninguém. Até os meus colegas de classe do ministério que estavam servindo aqui foram embora.
Eu fiquei sozinho, sem conhecer ninguém. Mas 1 ano e 3 meses depois, eu louvo a Deus pela imensa quantidade de amigos que eu estou deixando. Hã? Até minha prima rica eu descobri aqui. E eu louvo a Deus porque eu tive o privilégio de levar todos os anciãos do distrito na minha casa. Nós comemos juntos, brincamos, jogamos, conversamos, sorrimos, não é? E eu tive o privilégio de levar alguns jovens também, né? Pelo menos Mocotó e Esdras já foram lá em casa, né? Esdras não te convidou, viu, Bia? É maldade dele, viu? Esse casal se ama. E eu tive o privilégio de fazer Léo voltar a jogar bola, fazer Léo noivar, que é um milagre. Eu poderia ser canonizado por isso, entendeu? Fiz Romário sair do Senado de volta para os gramados, entendeu? Obrigado por deixar ele jogar bola de vez em quando, viu? E eu louvo a Deus pelas grandes amizades que eu deixo aqui. E quero dizer uma coisa, a igreja do Bugio só me deu alegria. Só alegria. Às vezes que eu estive reunido com a comissão dessa igreja, os meus apelos sempre foram para quê? Para que a igreja do Bugio, a liderança do Bugio, não perca a coisa mais importante que existe nessa igreja, que é essa unidade familiar, esse clima gostoso de convivência. E eu deixo para vocês o mesmo apelo, que são anciãos, você é a secretária, são os administradores da igreja. Trabalhem diuturnamente para que a igreja do Bugio continue sendo um lugar agradável, um lugar onde o pastor se sente bem. A história que eu conheço é que de todos os pastores que passaram aqui, eu acho que para a grande maioria deles, Bugio sempre foi um lugar de aconchego, né? Sempre foi um lugar de aconchego. Para mim não é diferente. Apesar de eu ter dado bastante atenção lá na sede, mas eu não deixei de estar aqui praticamente pregando pelo menos uma vez a cada sábado. E eu louvo a Deus pelo privilégio de ter terminado fazendo essa série aqui sobre os dias de Noé e Ló. Então, Tamires, muito obrigado. Leandro, Léo, Clevinho não está aqui, mas fica a ele, a Tid, o meu abraço, o meu carinho, a Vitória, e a todos vocês que eu aprendi a conhecer e a amar. E eu espero que vocês perdoem pelas minhas faltas e orem para que Deus me torne uma pessoa melhor. E aos irmãos da Central que estão aqui, sejam tolerantes comigo, viu? E pacientes, para que a gente continue estabelecendo um relacionamento profundo e que perdure até o dia da vinda do Senhor Jesus. Muito obrigado de coração. Pois não, irmã? A igreja, vamos ficar em pé e aí nós iremos nos ajoelhar e vamos orar pela família pastoral. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome de eternidade a eternidade. Pai querido e Pai santo, nesse momento nós lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui em tua casa com vida, com saúde e obrigado, meu Deus, pela oportunidade que tivemos de termos essa família aqui conosco. Que o Senhor continue a derramar bênçãos sem medida sobre cada um deles, sobre o pastor, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. E que a bênção que ele foi aqui para nós, ele possa ser também lá onde ele vai administrar. Que o Espírito Santo continue a conduzir a vida deles e da sua esposa, de seus filhos. E que da mesma forma como a gente foi tocado através do Senhor, usando Ele com a Tua palavra, lá também os novos irmãos que irão recebê-lo também sejam tocados. Abençoe, meu Deus, a igreja do Bugio, que a gente possa continuar sendo essa família tão acolhedora como o pastor falou, e que assim como foi nesta noite a mensagem, queremos ter um novo céu, uma nova terra, Pai, que não vai ser mais de despedidas, mas vai ser para a eternidade. Que saiamos daqui com essa certeza
de que na nova Jerusalém, na nova Canaã celestial, nós não vamos mais nos despedir, mas iremos viver eternamente adorando ao Senhor. Fica conosco nesta noite, leva-nos para os nossos lares em tua santa e maravilhosa companhia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e todos dizem... Vamos louvando ao nosso Deus, enquanto saímos e nos despedimos. Vamos louvando.